aí, vamos estudar a lição? Super domingo diante de nós e a gente está como? Focadinho no estudo da lição da Escola Sabatina. Tão focado que você não fica com conteúdo só para você. Você compartilha para todas as pessoas, inclusive se inscreve no canal PR Dudu Batista. Vamos em frente no conteúdo de hoje, que está falando sobre o dízimo como sendo equivalente a 1/10. Deixa eu colocar em evidência aqui 5 pontos sobre a lição de hoje. Ponto número 1. Dízimo, etimologicamente falando, tem um significado. Significa a 10ª parte. Lembra quando eu falei na lição de ontem que uma de nossas responsabilidades por representarmos Deus nesta terra é sermos, entre outras coisas, provedores? Quando você devolve o dízimo solicitado por Deus, você está sendo o provedor da causa dele nesta terra, ou seja, coparticipante da natureza divina. Você observa que você é semelhante a Deus porque você está doando, assim como ele doou o próprio filho, doou tudo. Você também não mede esforços e, além de doar os seus talentos para a causa de Deus, você também devolve a ele os recursos que ele estabeleceu para que sejamos provedores nesta causa. Agora note, número 1, dízimo equivale etimologicamente à 10ª parte. Basta você olhar qualquer dicionário que você estará observando isso claramente. A segunda coisa que precisamos compreender é que a legislação do dízimo foi entregue para Israel ali no Monte Sinai, e isso está registrado em Levítico capítulo 27, verso 30, verso 32, Deus especificando tudo detalhadamente, mas a menção do dízimo vem antes do Sinai. Se você observar Gênesis 14, você vai perceber Abraão devolvendo o dízimo para Melquisedeque, antes do Sinai. Dízimo não é algo que remonta ao povo de Israel. Dízimo é algo que remonta ao povo de Deus em todos os tempos, como sendo a nossa realidade como provedores para o sustento e avanço da causa do Senhor. Você observa outra coisa também, e este é o ponto 3, que lá no livro de Hebreus, que você tem ali a noção que nem Melquisedeque e nem Jesus Cristo eram da tribo de Levi. Ou seja, o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. Ou seja, antes dos levitas serem sustentados pelos dízimos, os dízimos já existiam como algo relacionado à manutenção daqueles que, como Melquisedeque, funcionava como sacerdote. Agora você observa um outro ponto importante também. O dízimo não é costume exclusivamente judaico, é costume dos adoradores de Deus de todos os tempos, mas obviamente muito bem organizado quando Israel está estabelecido como nação. A outra coisa é que quando Jacó saiu de casa, isso precisa ficar bem claro, você percebe que ele fugiu dos problemas que ele criou com Esaú, mal orientado por sua mãe Rebeca, indo em direção à casa dos seus parentes, a saber, Labão, meio perdidão no meio do deserto. Ele para um pouco para tentar descansar e tem uma visão extraordinária de uma escada que liga o céu à terra. E aí ele percebe que Deus ainda o ampara, que Deus ainda lhe permite estar linkado com o céu, que tem uma escada à disposição dele, que os anjos estão ali para trabalhar em função dele. E ele, reconhecedor de todas essas bênçãos, ele chega à seguinte conclusão: o Senhor será o meu Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Gênesis 22, verso 21 e 22. E ele era um jovenzinho, nem havia se casado, nem com Lia e nem com Raquel, não havia estabelecido seus filhos, o Israel não existia como nação, Jacó ainda era Jacó, não era Israel. E diante de tudo isso, ele já tinha um compromisso com Deus. Te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me conceder. Então percebe? É antes do povo de Israel, não era simplesmente para os levitas, mas para todo aquele que funcionava na obra sacerdotal, antes mesmo dos próprios levitas. Você percebe que tudo foi muito bem organizado para o povo de Israel, mas era algo que fazia parte dos verdadeiros servos de Deus.
Os verdadeiros servos de Deus estavam envolvidos com o sistema de devolução dos dízimos. Pensando assim, será que eu não deveria me envolver com isso também? É algo para pensarmos bem. Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, pela orientação da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor em todos os sentidos da vida. Em nome de Jesus, amém.